Olá, nesse vídeo estaremos falando um pouco sobre o litoral baiano. Hoje o grupo é composto por Fernanda Ferreira, João Alexandre, Larissa Silva. Iremos falar um pouco sobre como foi a trajetória aqui na Bahia para hoje termos o nosso litoral baiano. Então eu irei começar falando um pouco sobre a história da Bahia. A Bahia, ele é um antigo estado brasileiro e hoje o mais populoso da região Nordeste. A colonização na região começou quando o navegador português Pedro Alves Cabral aportou na Baía Cabraia em 22 de abril de 1500. E quando avistou a terra, ele pensou em ter parado numa ilha, ao qual lhe deu o nome de Ilha de Veracruz. E quando aqui chegaram, encontraram os índios e conforme foram explorando a terra, veio a colonizá-la, formando as 3 capitanias nos territórios da Bahia, que é o Porto Seguro e Ilhéus. A capitania da Bahia, cujo o donatário, na verdade, era Francisco Pereira Coutinho, veio a ser vendida para a coroa após a morte do mesmo, em 1549. Então foi fundada a cidade de Salvador para servir de primeira capital do Brasil e a sede do governo geral, que seria da Europa. E a economia da Bahia, naquela época, era o pau-brasil, que era exportado para outras regiões, principalmente para Portugal, como mercadoria. E o nome que a Bahia também ela recebia fez com que desse a origem, na verdade, à história, pois era conhecida como Bahia de Todos os Santos por causa de uma expedição feita por Gaspar de Lemos e um Américo, na verdade, Vespo, no dia 1 de novembro, em que se comemorava a Baía de Todos os Santos. Na verdade, eram uma festas que eles tinham naquela época e que comemorava a margem de Todos os Santos. Então, por isso, na verdade, a Bahia ela ficou reconhecida por este nome. E atualmente, na verdade, a Bahia também é o 6º estado mais rico do Brasil e sua cultura é a música, ritmo, culinária, etc. E carrega muito mais de suas histórias. Já a cidade de Salvador tem o seu próprio ponto histórico, por causa de Tomé de Souza, que, no comando por ordem do rei de Portugal, encontraram a cidade de Fortaleza de Salvador. E foi assim que nasceu então Salvador. A cidade de Salvador é considerada uma das maiores cidades das Américas por muitos anos. No dia 29 de março de 1549, então, o governador-geral do Brasil funda a cidade de Salvador, chamada de São Salvador da Baía de Todos os Santos, como sede do governo português na colônia. A cidade teve início na Vila Velha, na parte mais baixa, mas logo passou, na verdade, as elevações que hoje formam o bairro da Vitória. Salvador se tornou uma cidade dividida em 2 planos, cidade baixa e cidade alta. E temos também as 2 capitanias, onde a coroa portuguesa tomou, em 1573, a decisão de dar ao Brasil 2 governos. O do Norte, com sede em Salvador, que foi fiado a Luís de Cabrito, e o do Sul, sediado no Rio de Janeiro, a Antônio Salema. Essa medida ela visou a conquista do Norte e a organização definida do Sul, que traduz, na verdade, a vacilante política do reino na administração da sua extensa colônia. Em 1578, foi novamente unificada a administração sob um só governo, que foi o que? Confiado a Diogo Lourenço da Veiga e reduzida a sede para Salvador, onde tira os piratas ingleses e franceses. Um pouco sobre a vida artística. A vida intelectual da cidade era marcada com a presença de representantes da melhor literatura portuguesa, entre os quais se salienta o maior poeta do século no Brasil, Gregório de Matos e Guerra, o Boca de Inferno, que fustigava com as suas santiras os costumes da época sem respeitar os clérigos e as autoridades da colônia, o que lhe veio a prisão e o desenterro para Angola, conseguindo voltar para o Brasil, impedido, porém, de voltar para a Bahia. Então ele viveu no Recife, onde morreu em 1669. Comemorativo da passagem da família real, mais tarde transferido para a atual Praça da Aclamação, fronteira ao palácio do mesmo nome, fundou-se o primeiro jornal, Idade de Ouro, em 1811, e organizou-se uma biblioteca pública, o Teatro São João, iniciado em 1806 pelo Conde da Ponte, e foi então inaugurado em 13 de maio de 1812 pelos Condes dos Arcos,
embora não de todas terminadas as obras, mas subindo as cenas da Molodramas, a escocesa, e ficando apenas adotada uma cidade como a melhor casa do espetáculo do país na época. E então sobreveio a Conjuração Baiana, ou seja, a Revolta dos Afalhates, que foi um movimento político na época popular e ocorrido em Salvador, Bahia, em 1798, que tinha como objetivo separar a Bahia de Portugal e então abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. E tinha como principais líderes dos alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. A Conjuração Baiana foi composta em suas maiorias por escravizados, negros livres, brancos pobres e mestiços, que exerciam as mais diferentes profissões, como sapateiro, pedreiro, soldado e etc. E seus membros, eles na verdade foram presos em 1799 e os líderes dos movimentos foram condenados à morte ou então degredados. Bom, os presidentes das províncias e as províncias da Bahia tiveram ao todo 52 presidentes, ao saber: de 1824 a 1825, Francisco Vicente Viana; de 1825 a 1827, João Severino Maciel da Costa, mais conhecido como Marquês de Queluz; de 1827 a 1830, Nuno Eugênio de Lócio Celibides, Visconde de Camumu, né? De 1830 a 1831, Luiz Paulo de Araújo Bastos; de 1831 a 1832, Honorato José de Barros Paim; de 1832 a 1834, Joaquim José Pinheiro de Vasconcelos; de 1834 a 1836, Francisco de Souza Martins; de 1836 a 1837, Francisco de Souza Paraíso; de 1837 a 1838, Antônio Pereira Barreto Pedroso; de 1838 a 1840, Thomas Xavier Garcia de Almeida; de 1841 a 1844, Joaquim José Pinheiro Vasconcelo; de 1844 a 1846, Francisco José de Soares de Andreia. Não vou estender muito porque são 52 ao todo e eu vou ficar falando muito, né? A faixa litorânea do território referente ao atual estado da Bahia, constituído o porto de chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, Salvador é a mais antiga da cidade brasileira, tendo ocorrido sua instalação no ano de 1549. Os movimentos de desbravamento do interior baiano iniciaram-se já a partir do século XV, comandados por Melchior Dias Moreira. A exploração do Vale de Itapicuru, partindo de Sergipe, Francisco Espinhosa. A exploração do Vale de Jequitinhonha e Vasco Rodrigues Calda. A exploração de Vale Paraguaçu, os primeiros movimentos povoados do Nordeste brasileiro, partindo inicialmente do território baiano, de acordo com a expansão de atividade e criação do gado, então vigente a maior concentração populacional, e então estendia-se ao longo do São Francisco por razões do próprio tipo de criação vigorada. No ciclo de açúcar, a Bahia esteve entre os principais produtores de cana, matéria-prima, que até hoje figura entre um dos principais objetivos de exploração comercial agrícola. Em 1798, houve um movimento de exigência de mais poder à Bahia, tendo por consequência a Conjuração Baiana, pregando a formação de uma república independente no território. E com o término do ciclo de açúcar, houve a crise no setor açucareiro, ao lado de um desenvolvimento da cultura de cacau e do surgimento de uma nova classe em ascensão, que posteriormente predominou o cenário político chamado de coronéis. A Bahia também foi um palco de um dos grandes conflitos brasileiros, a Guerra de Canudos, em que residente aldeia de Canudos, liderados por Messiânico Antônio Conselheiro, foram enfim exterminados pelo poder militar republicano após 4 campanhas militares. Geografia. O estado localizado na região do Nordeste do Brasil
A Bahia possui fronteiras interestaduais, com o Espírito Santo e Minas Gerais, ao sul. Tocantins e Goiás, ao oeste. Pernambuco e Sergipe e Piauí, ao norte. Cidades mais populares da capital do estado. Salvador é também o maior centro industrial nordestino, de setores como das indústrias químicas, alimentar, metalúrgicas ou mais importantes, além de ter sua economia incrementada através de grande desenvolvimento do setor turístico. Seu litoral está entre os mais visitados do país, tanto por brasileiros como por turistas estrangeiros. Apesar dessas características econômicas grandes, contrastes sociais vigoram do estado baiano. A riqueza dos turistas e membros de classes sociais abastadas e a miséria da população local desfavorecida andam junto pelas ruas de Salvador. Bom, outros setores econômicos merecem destaque, tipo o cacau, que é um dos principais produtos agrícolas, seguido da cana-de-açúcar. Atividade extrativa de castanha de caju também é muito importante. O estado apresenta uma regular cultura rodoviária na BR-4. Por exemplo, estabelece conexão rodoviária estendida a partir da Bahia até o Rio de Janeiro. No entanto, a pavimentação de estradas marca a maneira mais proeminente apenas as rodovias federais. O principal rio que serve o estado de São Francisco, utilizado para fins de navegação e irrigação de algumas regiões, é ainda utilizado como recurso hidrelétrico através de usina de Paulo Afonso. Outros rios servem a região baiana, Itaperuçu, Jequitinhonha, Paraguaçu, Paramirim, Salitre e Rio das Contas. A maior altitude do relevo do estado situa-se no Pico das Almas, chegando a 1.850 metros, localizado numa vasta região de planaltos tubulares. A predominância conjunta de mestiços negros no estado deveu-se a fator histórico de intenso tráfico de escravos realizado no período colonial. A partir deste aspecto, um grande fluxo migratório não espontâneo preveniente da África dirigiu-se da Bahia. Nesta época, tratando-se de uma região de grande importância na economia colonial, grande quantidade de mão de obra escrava era requisitada. Como consequência, na Bahia atual percebe-se uma grande mestiçagem cultural e étnica. Muitos aspectos das religiões africanas foram cultivados e sincretizados em relação à religião oficial do colonizador, que não aceitava a religião dos escravos. Desta forma, muitos santos católicos têm correspondência a entidades espirituais cultivadas na religião africana. Descobrimento. Descobrimento e formação do estado da Bahia, segundo os mais diversos autores de história do Brasil. O descobrimento de nosso país foi mais um acontecimento certamente planejado da expansão marítima realizada por países europeus de grande poder como Portugal e Espanha, além de Países Baixos e da França. Segundo Tavares, em 1987, em março de 1500, partiu de Portugal uma esquadra comandada pelo fidalgo Pedro Álvares Cabral, em direção à Índia, e que, desviado de sua rota ao entender-se do dia 22 de abril, atingiu um ponto de litoral do sul atual, estado da Bahia, hoje chamado de Baía de Cabralha. Segundo o mesmo autor, o efetivo descobrimento das terras baianas, mais especificamente da Baía de Todos os Santos, que marca o descobrimento do estado, deu-se no dia 1º de novembro de 1501, sendo responsável pelo evento a esquerda pilotada por Américo Vespucci, que partiu de Lisboa em 10 de maio de 1501. A maior prova de veracidade desta data é o trecho da carta de Vespucci a Pedro Soderini, a respeito da viagem de 1503, onde se refere à viagem de 1501, porque tínhamos um regimento de El-Rei ordenando que se qualquer dos navios
se extraviasse da frota ou do seu capitão, fosse ter a terra descoberta, que no caso foi na viagem passada, a um ponto que puséssemos o nome de Baía de Todos os Santos. Desde então, a Bahia passou a constar nos mapas da terra do Brasil, basicamente de uma costa leste. Também passou a ser seguidamente visitada por armadas portugueses que iam para a Índia, servindo de um local para renovação de água potável e conserto de embarcações, entre outros. Essa esquadra foi também responsável pela constatação de existência do pau-brasil, em grande quantidade, o produto já conhecido pelos europeus, cujo corante extraído já era usado nas manufaturas têxteis da Itália, França e Flandres. A exploração desta matéria-prima tornou-se a principal atração de novas terras, atraindo não só os comerciantes portugueses, mas também de outros povos europeus, principalmente os franceses, que mantinham um largo contrabando de tora de pau-brasil para a Europa. Expedições da Bahia. Várias outras expedições sucederam-se às já citadas, trazendo aos poucos os portugueses interessados nas novas terras. Segundo Tavares, a partir da primeira metade do século XVI, o território, hoje chamado Estado da Bahia, foi conquistado, colonizado e povoado lentamente por expedições chamadas entradas, que partiam de Salvador, Porto Seguro e Ilhéus em direção ao interior do estado. As entradas eram em tudo semelhantes às bandeiras de São Paulo, mas foram menos valorizadas que estas. Saíam do litoral e chegaram ao norte e nordeste, hoje Minas Gerais, Piauí e Maranhão, subindo aos rios São Francisco, Paraguaçu, Grande, Verde e das Contas. Chegaram também ao sul e sudeste, navegando Jequitinhonha, Pardo, Doce e Mucuri. Tanto no século XVI como no século XVII, tais expedições foram de grande importância para o inicial reconhecimento da geografia, da riqueza mineral, da hídrica, da florística e da faunística do estado. Ainda que seu objetivo principal fosse a ocupação e reconhecimento puro das terras, também forneceram preciosa documentação em defesa dos limites da Bahia com os estados vizinhos. Holandeses dentre os europeus que contribuíram e influenciaram a formação do estado da Bahia. Destacam-se os holandeses. Em 1624, durante o governo de Diogo de Mendonça Furtado, foi invadida pelos holandeses, vencendo a resistência dos cidadãos que abandonaram a cidade. Em 1º de maio de 1625, após diversas batalhas e estando os holandeses isolados e cercados, a chegada da ajuda dos espanhóis determinou a saída dos holandeses da Bahia. Os holandeses tentaram, em outras ocasiões, retomar a cidade de Salvador, sem sucesso, o que tornou a Bahia uma referência na resistência da colônia aos invasores holandeses, que obtiveram sucesso em Recife. Capitanias hereditárias. O momento da descoberta da Bahia e do Brasil era para Portugal de imensa prosperidade no comércio estabelecido com o Oriente, principalmente com a Índia. Este fator, aliado ao pouco conhecimento sobre as riquezas naturais do Brasil, promoveu o total descaso da coroa portuguesa em relação à terra americana. No entanto, na quarta década do século XVI, Portugal perdeu posições no comércio com a África e nos portos índicos, entrando na séria crise financeira. Ao mesmo tempo, os espanhóis encontraram fontes de metais e pedras preciosas nas terras americanas e outros europeus demonstraram grande interesse pelo Brasil, principalmente os franceses, que eram cada vez mais numerosos nas terras entre Pernambuco e Espírito Santo. Segundo alguns autores, como Alencar, o Brasil passou a ser primeiro um novo ponto para o comércio com Portugal, caracterizando-se como produtor de matéria-prima para a venda e comprador de matéria manufaturada, suprindo o espaço perdido no comércio do Oriente. Além disso, havia necessidade de efetiva ocupação e posse das terras que afastaria os franceses da potencialmente lucrativa colônia. Segundo o autor, em 1530, uma nova expedição foi enviada para o Brasil
para principalmente lançar fundamentos da ocupação efetiva da terra e estabelecer núcleos de povoamento. Por volta de 1534, as terras do Brasil começam a ser ocupadas, permitindo posse efetiva, domínio e controle da terra e da exploração dos recursos naturais do Brasil, contra as investidas principalmente dos franceses, repetindo a experiência de outras colônias portuguesas. Dom João III, rei de Portugal, passou a assinar as próprias cartas de doação das capitanias hereditárias. Tais cartas eram documentos legais de doação de terras e título de capitão e governador a cada beneficiado. Uma carta de doação concedia ao donatário uma propriedade de 10 léguas de terra na costa, isenta de tributos, exceto o dízimo. Sobre o restante dos 50 a 100 léguas, em direção interior do continente, possuía apenas a posse. O donatário era privilegiado na montagem de engenhos, com a venda de 24 índios por ano para Portugal, garantia de redízima de vendas pertencentes à coroa, vintena do pau-brasil e dízima do quinto-real sobre metais. Uma foral definia como sendo do donatário a propriedade dos produtos do solo e a defesa da terra. Para a coroa ficavam os produtos do subsolo, mata e mar. O donatário tinha o dever de conceder a sesmaria a quem solicitasse e o direito de comercializar armas e mantimentos para o uso de capitanias apenas, é claro, com a metrópole. A preocupação com a ocupação de terras, no entanto, demonstrava apenas que Portugal preocupava-se com a garantia de posterior utilização comercial e da exploração dos recursos, mas nunca a caracterizar uma preocupação com a formação de uma nova nação, tal qual aconteceu na América do Norte, mas especificamente com as terras inglesas que originaram os Estados Unidos da América. No território que hoje é o estado da Bahia, foram formadas entre os anos 1534 e 1566 5 capitanias hereditárias mantidas até a segunda metade do século XVIII. São elas a Bahia, doada de 5 de abril de 1534 a Francisco Pereira Coutinho, no Porto Seguro, doada em 27 de maio de 1534 a Pera do Campo, Tourinho, Ilhéus, doada em 26 de julho de 1534 a Jorge Figueiredo Corrêa, Paraguaçu ou Recôncavo, doada em 29 de março de 1566 a Álvaro da Costa, Ilhas de Taparica e Tamarandiva, doada em 15 de março de 1558 a Antônio de Ataíde. Bahia, a capitania de Francisco Pereira Coutinho era formada por 50 léguas de terra, entre a margem direita do Rio São Francisco e a Ponta do Padrão, hoje Forte e Farol da Barra. Pereira Coutinho estabeleceu-se em sua capitania em 1536, na região de Enseada da Barra, onde construiu a Vila do Pereira, hoje Santo Antônio da Barra, instalando parentes, amigos e colonos que trouxe com ele. Produziu algodão e cana, construindo 2 engenhos de açúcar. Teve sérios problemas com os índios e com os empregados, abandonando por algum tempo suas terras. Com a morte do donatário, após o naufrágio, quando se tornou prisioneiro dos Tupinambás, a capitania foi revertida para a coroa e, em 1548, transformada em sede do Governo Geral das Terras do Brasil. Litoral da Bahia. O litoral da Bahia se refere à faixa costeira do estado da Bahia. Compreende mais de 1.100 quilômetros de extensão, sendo a maior do Brasil. É completamente margeado pelo Oceano Atlântico e suas reentrâncias no continente. A maior delas deu nome ao estado, é a maior baía tropical desse oceano e ainda contém baías e enseadas menores em seu interior. Além delas, ainda a Baía de Camamu, terceira maior do país, Baía do Pontal, área de 16 km², e estuário dos rios da Bacia do Cachoeira, dentre outras situadas no estado. O litoral baiano é acompanhado por 2 rodovias estaduais.
O trecho do litoral norte, porção ao norte da capital, é seguido pela BA-099 e o litoral sul, trecho ao sul da capital, pela BA-001. Tendo a capital e a Baía de Todos os Santos como referência, foi estabelecido 3 grandes setores litorâneos: Litoral Norte, Salvador e Baía de Todos os Santos, e Litoral Sul. Estes subdividem-se ao todo em 6 subsetores, no sentido norte e sul. Tem-se Litoral Norte 1, formada por 150 km de extensão e 10 municípios, que são eles: Jandaíra, Esplanada, Conde, Entre Rios, Cardeal da Silva, Itanagra, Mata de São João, Araçás, na Bahia, Catu e Pojuca. Tem início em Mangue Seco, na divisa com Sergipe, e termina na foz do rio Pojuca, que é a divisa entre Camaçari e Mata do São João. No Litoral Norte 2, formado por 50 km e pelos municípios de Dias d'Ávila, Camaçari e Lauro de Freitas. Já na cidade de Salvador e Baía de Todos os Santos, se estende por 230 km e 18 municípios. São eles Salvador, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Santo Amaro, Madre de Deus, Cachoeira, São Félix, Salbara, Salinas do Margarida, Itaparica, Vera Cruz, Maragogipe, Aratuípe, Nazaré, Jaguaripe e São Felipe. No litoral Baixo Sul, inicia-se no município de Valença, foz do rio de Quiriçá, até Maraú, foz do rio de Contas, estendendo-se por 246 quilômetros e 8 municípios, que são eles Valença, Caeru, Taperoá, Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiúna, Maraú e Camamu. Na zona cacaueira, temos 9 municípios: Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Una, Santa Luzia, Canavieiras, Belmonte, Itabuna e Buerarama, por 180 km até a foz do rio Jequitinhonha. No extremo sul, são 325 km até a divisa com o estado do Espírito Santo, cobrindo 7 municípios, que são eles Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Prado, Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri. Noutra perspectiva, utilizada no zoneamento do planejamento turístico, o litoral foi dividido em zonas com determinado número de municípios sede, de acordo com o perfil histórico e geográfico, de norte para sul. A costa da Bahia se divide em Costa dos Coqueiros, justamente por sua inconfundível quantidade de coqueiros, apresenta paisagens variadas com dunas, rios, lagoas de águas cristalinas e praias de mar agitados ideais para surf ou arrecifes, formando piscinas naturais ideais para banho, com destaque para os municípios de Mata de São João, Camaçari, Lauro de Freitas, Esplanada, Entre Rios e Jandaíra, Mangue Seco. Baía de Todos os Santos, ao redor da capital do estado, Salvador, abrange também a ilha de Taparica e Recôncavo Baiano. Costa do Dendê, com destinos entre os mais populares do estado, com a ilha de Boipeba e Morro de São Paulo. Costa do Cacau, região que abriga a maior parte da produção de cacau do Brasil, e com regiões da Mata Atlântica preservada, com destaque para Ilhéus, Itacaré e Una. Costa do Descobrimento, região do descobrimento do Brasil, com destaque para Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. E Costa das Baleias, famosa por ser o maior refúgio natural das baleias jubarte do Brasil, com destaque para Caravelas, Prado e Alcobaça. É o estado brasileiro com maior litoral. Nessa extensão litorânea, pode-se encontrar praias tropicais, falésias multicoloridas, manguezais, ilhas e diversos pontos de encontro entre rios e mar. É um dos melhores locais do mundo para a observação de baleias, especialmente na região conhecida como Costa das Baleias, e ainda mergulhos em águas onde a visibilidade submarina é superior a 20 metros.
Atratividades naturais. O litoral baiano também é perfeito para a prática de esportes náuticos. Regata, canoagem, remo e vela são alguns exemplos. O surf também é muito procurado e oferece condições propícias para a prática. A Baía de Todos os Santos é a maior baía tropical do Atlântico, formando o principal destino para o turismo náutico do estado. São mais de 1.000 quilômetros de espelho d'água, banhando 18 municípios e 56 ilhas. A partir dessa baía, estabelece 3 grandes setores litorâneos: Litoral Norte, Baía de Todos os Santos e Litoral Sul, como já citados. Entretanto, o litoral baiano, por ser pontos turísticos e estar atrelado à economia baiana, que é muito diversificada, com bons níveis de geração de emprego e renda, podemos destacar a produção agrícola e atividade industrial, que dá ênfase à geografia baiana, marcada pela influência do clima tropical e os seus mais importantes elementos geográficos, que são a Chapada Diamantina e o Rio São Francisco. As altas temperaturas são típicas do estado e atraem muitos turistas, sobretudo para o litoral do Oceano Atlântico. A cultura baiana também é muito valorizada, tendo destaque o carnaval e as diversas festas religiosas ao longo do ano. Na culinária, destacam-se o tempero baiano e pratos típicos, como a acarajé e o vatapá. Então, o que se pode concluir é que, mediante o litoral baiano, teremos grandes vantagens por conta do que ele tem a oferecer a que nos visita.